in Belo Horizonte. Ontem eu estava falando em Belo Horizonte, And then two more countries. em outros dois países. It's very fun to speak, to travel, to meet brothers and sisters and friends. É muito divertido pregar, viajar para outros países, me encontrar com irmãos e irmãs, Especially when my wife is traveling with me. That makes it very good. especialmente quando a minha esposa está viajando comigo. Isso faz toda a diferença. So I want to thank you for the invitation. Gostaria de agradecê-los pelo convite. Though I've been in Brazil 5 or 6 times, for Vicky, this is her first time in South America. Embora para mim seja a quinta viagem, para a Vicky é a primeira vez dela na América do Sul. So I know you make her feel welcome. Então eu tenho certeza que vocês a farão se sentir bem-vinda. Thank you for the invitation to speak. Muito obrigado pelo convite para pregar hoje. Special thanks to my translator, Bruno. Um agradecimento especial para o meu tradutor Bruno. Bruno will work very hard today. Hoje o Bruno trabalhar arduamente. Thank you for the water, for the 5 cups for Bruno and the 5 cups for me. I appreciate it. Pela água, pelos 5 copos para mim e 5 copos para o Bruno. And I wish... I'm very happy that 3 of the groups could be present today. I wish everyone could be here, but this is wonderful. Eu estou muito agradecido de que 3 setores estão juntos. Eu gostaria que mais estivessem, mas é muito bom que todos estejam juntos. I'm able to speak today because I have friends all over the world. They send me here. Eu posso falar aqui hoje porque eu tenho amigos ao redor do mundo e eles me trouxeram hoje aqui, me enviaram hoje. The funding comes from North America, Então essa ajuda financeira vem da América do Norte, Canada, Canadá, United States, Estados Unidos, especially Atlanta, where we live, especialmente Atlanta, onde nós vivemos, a place called Columbus, lugar chamado Colombo, Columbus, Ohio, ou Ohio, and also from friends in Japan, também amigos no Japão, Iceland, Islândia, Australia, Austrália, Great Britain, Reino Unido, Alemania. Alemanha. And my purpose when I travel is to stimulate people, to stimulate biblical thoughts. E o propósito das minhas viagens é estimular as pessoas, estimular o pensamento bíblico. As Marcelo said in the opening, Como Marcelo disse na abertura, I do this all over the world. eu faço isso no mundo todo. This year, from Alaska to Singapore, Esse ano, de Alasca a Singapura, from Rome de Roma to Santiago de Chile, a Santiago do Chile, from Bogotá, de Bogotá, where I was earlier this month, onde eu estava no começo desse mês, to Abu Dhabi. a Abu Dhabi. You have brothers and sisters and friends in every part of the world. Vocês têm irmãos e irmãs em todas as partes do mundo. We, as Christians, habitually underestimate the size of Christianity. Normalmente, como cristãos, nós subestimamos o tamanho do reino de Deus. It's a very big family you are part of. É uma família gigantesca da qual você faz parte. So I try to make people think through my preaching and teaching. Então eu tento fazer as pessoas pensarem através da minha pregação, do meu ensino. Today is preaching, not teaching, E hoje é pregação e não ensinamento. which means it's not technical. O que significa que não será técnico. It's simple. É simples. Sorry. Desculpe. If you want something really deep, Se você quer algo mais profundo, come another day. venha outro dia. I stimulate people by leading tours in the biblical world, places like Israel or Greece. E eu também estimulo as pessoas levando-as para viagens, passeios em lugares bíblicos. Through my reading, through my writing, Também através do meu escrito, dos meus livros, through my recording. através das minhas gravações. See, in this Mac computer, I've had a Mac now for 2 years. Agora eu tenho um Mac por 2 anos. There's a program called GarageBand.
tem um programa aqui chamado Banda de Garagem. And I push a button Eu pressiono o botão and I can start talking. e eu consigo montar conversas, falas. It puts my talk at my website. Isso envia as minhas falas para o meu website. It's amazing technology. É uma tecnologia maravilhosa. So this year we have 60 new podcasts E esse ano nós temos 6 gravações novas on topics like, is it okay to smoke marijuana? 60 gravações novas como tópicos que incluem tudo bem fumar maconha. What did you say? 6 or 60, right? 60. Yeah. On topics like Bible and culture. How do you know if something is just cultural in the Bible or whether we must imitate it today, like washing feet? Conversas, assuntos como cultura versus Bíblia. Então, como nós sabemos que o que nós fazemos hoje é cultural ou é bíblico, como por exemplo lavar os pés? And I'm referring to, in the first century, shoes were open, roads were dirty, and foot washing was part of hospitality. Porque antigamente, né, as estradas eram de terra, as pessoas usavam sandália, então os pés ficavam sujos. Fazia parte da hospitalidade lavar os pés. I wash my feet. Eu lavo os meus pés. But biblically, I don't believe I'm obligated to wash the feet of Bruno. E biblicamente, eu sinto que não estou obrigado a lavar os pés do Bruno. But I can serve Bruno or give hospitality in other ways. Mas eu posso servir o Bruno e dar hospitalidade a ele de formas diferentes. And finally, I stimulate biblical teaching through schools. Finalmente, eu estimulo o ensino bíblico através de escolas, Training programs. programas de treinamento. Our third program is beginning this year in Africa. E o nosso terceiro programa está começando este ano na África. In June, we begin a new program in Asia. E em junho nós começamos um novo programa na Ásia. There are many in Canada and the United States. Tem muitos no Canadá e nos Estados Unidos. There's a great program in Miami for Latin leaders. E tem grande programa em Miami para líderes latinos. There's a program in Mexico City that's been going since the year 2000. Tem programa na cidade do México que está acontecendo desde o ano 2000. Maybe some of you are graduates of this great program. Talvez alguns de vocês se formaram nesse programa. I have a program called AIM, and we've been doing this 20 years. Nós temos eu tenho um programa chamado Alvo. Temos feito isso por muitos anos. It's not that I think only leaders need training, because I think everyone needs help understanding Bible. E eu não acho que somente os líderes precisam de treinamento. Todo mundo precisa de treinamento bíblico. But the Bible says those who teach and preach are most responsible. They will be judged the most strictly. Mas a Bíblia diz que aqueles que lideram e ensinam serão julgados com mais rigor. And so they need the most help. Então, com certeza, eles precisam de mais ajuda. They are my friends, and I want to help them. Eles são meus amigos, eu quero ajudá-los. Is this enough? Isso é suficiente? Have idea what I do? Fazer o que eu faço? I also think of myself as someone who builds bridges. I build connection. Eu também me vejo como uma pessoa que constrói pontes, conexões. When I was in Colombia Quando eu estava na Colômbia, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, the Colombians said, "Please give our greetings to Atlanta." os colombianos disseram, por favor, envie as nossas saudações a Atlanta. The Atlantans said, "Please give our love to São Paulo." E o pessoal de Atlanta disseram, por favor, envie o nosso amor aos de São Paulo. I never do this without people's permission, E eu nunca faço isso sem a permissão de pessoas, because this would be inauthentic. porque isso seria inautêntico. But if you want, Mas se vocês quiserem, I can give your love tomorrow to Belo Horizonte eu posso passar o amor de vocês amanhã para Belo Horizonte and to Buenos Aires, e Buenos Aires, and then next Sunday to Santiago de Chile. no próximo domingo a Santiago do Chile. Yes? Should I Tudo give bem? it to them? Eu posso. Because we are
estamos construyendo una cadena muy longa. It's a very long chain of greetings. Porque nós estamos construindo uma corrente muito grande de relacionamentos. The idea A ideia of today's sermon de hoje, do sermão de hoje, is to love God with all of our mind. é amar a Deus com toda a nossa mente. I have been studying the book of Psalms very much Eu tenho estudado muito o livro de Salmos and have many passages that I love. e tem muitas passagens que eu amo. I would like us to open by reading one of those passages. Gostaria de ler com vocês uma dessas passagens. Sorry, these are your watches. Now mine are all gone. I don't have any. Yeah, we're going to need more. Que normalmente estoy tomando un litro de agua cada mensaje. Okay. No entienden, es como el carro, necesita mucho agua para funcionar. Ok, super. Y también en el iPhone. So, Psalm 138, please. Salmo 38. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. I love this passage. Eu amo esse versículo, I love this passage because it's majestic. que é majestoso. And because it tells us something about God. E porque nos fala algo sobre Deus. God, and this is Psalm 138, verse 2. E porque Deus, isso é Salmo God 38, has versículo put 2. above everything His name and His word. Porque Deus acima de 138, versículo 2. He has placed above everything His name and His word. que Deus colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. What do you mean? His name? Como assim o seu nome? You mean like His name in Hebrew, I am? O seu nome em hebreus como eu sou, Or Yahweh, the Hebrew? ou Yahweh em Well, hebreu? the name is not a word. Não, o nome não é uma palavra. The name is His identity. It's His very self. O nome é a sua identidade, é o seu próprio ser. And the point is not just to know His name, to know God, E o ponto não é apenas conhecer o seu nome, but to know His will, to know what He reveals to us. mas conhecer a sua vontade, o que Ele nos revela. Can we really know God if we don't listen to God, if we don't know what God says? Será que de fato nós poderemos conhecer a Deus se não o ouvimos o que Ele diz? And on the other side, E do outro lado, can we really understand God's word if we don't appreciate God for who God is? podemos entender a palavra de Deus de fato se não entendemos a Deus e o apreciamos? No, because that doesn't make sense. Não, porque isso não faz sentido. Bruno, you are married. Bruno, você está casado, I am married. eu estou casado, We're married to different people. nós somos casados a pessoas diferentes. Just in case there's any confusion. Só em Okay, caso now, alguém se confunda. if Bruno asks me, Douglas, you love your wife? Se Bruno me perguntasse, Douglas, você ama a sua esposa? I say, yes. Eu diria que sim. Her identity, her name, Victoria. Yes, I love her. Sim, a sua identidade, o seu nome Vitória, é claro, eu a amo. But I don't listen to her. Mas eu não a ouço. I don't think it's necessary to know what she says. Não acho que é necessário ouvir o que ela diz. What kind of a relationship is that? Que tipo de relacionamento é esse? Normal? Normal? No, it's not supposed to be. Eu acho que To know God, we must know His Word. We have to listen. para conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra, temos que ouvi-la. This is a very big difference
between Christianity, which is a Western religion, Isso é uma diferença tremenda entre cristianismo, que é uma religião ocidental, and Eastern religions, e religião oriental, which would say we should empty our mind. que nos diz a esvaziarmos as nossas mentes. Meditation Meditação, in the Bible na Bíblia, is not taking everything out of your brain. não é arrancar tudo da sua mente. You're like, let's poke a hole in the bottom of your cranium and we'll just let it all drain out. A hole. Como se fosse um furo que tivesse aqui na sua cabeça e você deixasse as coisas caírem dentro do corpo. Okay, now your mind is empty. Agora sua mente está vazia And you are at peace and you are one with the universe. e você é um com o universo. No. In Bible religion, Não, na religião bíblica, meditation is not emptying the head, meditação não é esvaziar a cabeça, it's filling the head. é preencher a cabeça. Not with emails Não com e-mails and phone calls. e ligações No. telefônicas. But filling it with God's Word, Não, é preenchê-la com a palavra de Deus. as in Psalm 1, Como em Salmo 1, as in Joshua 1. como Josué 1. In the communion this morning, Na ceia esta Fernando took us to Romans 12, nós lemos Romanos 12, which speaks of the renovation of the mind. que fala da renovação da mente. To be able to appreciate God's will, we must have a new mind. Para conseguirmos apreciar a palavra de Deus, temos que ter uma mente nova. And those were some very helpful thoughts that you presented, brother. E aqueles foram pensamentos muito úteis, irmão Fernando, que você apresentou. And this connects very well with the message I have prepared today. E dá para fazer uma ligação muito boa com a pregação que eu preparei hoje. Even though we did not communicate. Embora nós não conversamos antes. So you chose Romans 12. E você escolheu Romanos 12 I chose Mark 12. e eu escolhi Marcos 12. Please open your Bible. Por favor, abram suas Bíblias em Marcos 12. Now, I know sometimes we get very comfortable, Algumas vezes nós ficamos confortáveis, maybe mentally lazy. talvez preguiçosos mentalmente. Open my Bible? Abrir a minha Bíblia. Why would I do that? I just look up here. Por que eu faria isso se eu posso olhar aqui? Well, today, if you look up here, Mas hoje, se você olhar aqui, it will be like Eastern meditation. será como uma meditação oriental. There will be nothing there, Não haverá nada ali, no content. nenhum conteúdo. So please, look at whatever you have, device or book, okay? Por favor, olhe tudo que você tem aí, se for aparelho eletrônico ou Bíblia, tá bom? Okay. First, I want to show you the passage, and then we will see the exact text I've selected. Primeiro nós leremos a passagem e depois o texto específico que eu selecionei. Verso 28. Versículo 28. Go for it. Então, Marcos 12, versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. That is a familiar passage, am I correct? Essa é uma passagem comum, não é? Does anyone not know this passage? Tem alguém aqui que não conhece essa passagem? Probably it's very familiar. Provavelmente é muito familiar. Now, and this shows us that some commands in the Bible are more important than others. Isso nos mostra que alguns mandamentos na Bíblia são mais importantes que outros. From time to time, I hear brothers and sisters saying this.
Às vezes eu ouço alguns irmãos e irmãs dizendo isso. Every command is important. In fact, all the imperatives of the Bible are equally important. Todos os mandamentos são importantes. Na verdade, todos os mandamentos são igualmente imperativos. Well, Jesus would not agree. Bem, Jesus não concordaria com isso. Or they say all sin is equally serious. Ou eles dizem, todos os pecados são igualmente sérios. All sin is serious, but not equally serious. Claro, todos os pecados são sérios, mas não igualmente sérios. Now, I don't have a fancy system. Here are the 7 worst sins, then here are the next 7 sins. I have no advanced system like this. Bem, eu não tenho um sistema avançado que diz que esse aqui é o pecado maior, esse é o pecado menor e assim simultaneamente. I'm happy for the theologians to make those determinations. Eu estou feliz que os teólogos determinam esse assunto. But this is enough. Mas isso é o suficiente? Command number 1, Mandamento número 1 and then command number 2. e mandamento número 2. Now let us read our text one more time. Vamos ler o nosso texto mais uma vez. Verse 30. Versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Is this the first time in the Bible that this passage occurs? Essa é a primeira vez que essa passagem acontece na Bíblia. Oh, okay, then where is it? Então, onde que está? I heard someone say Deuteronomy. Eu ouvi alguém dizendo Deuteronômio. Because probably your Bible has a note. Porque provavelmente a sua Bíblia tem uma nota de rodapé. You know it's from Deuteronomy 6. Você sabe que é de Deuteronômio 6. But what many Christians do not know, Mas o que muitos cristãos não sabem, or at least when I shared this in Bogota, the Colombians did not know this, ou pelo menos quando eu compartilhei isso em Bogotá, os colombianos não sabiam disso, is that Jesus changed the passage. é que Jesus modificou a passagem. It's not the same. Não é a mesma coisa. In Deuteronomy, Em Deuteronômio, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. What did Jesus add? o que Jesus acrescentou? Entendimento. Entendimento. ou mente. Ou mente. Why did Jesus add this? Por que Jesus acrescentou isso? Who does he think he is, changing the Word of God? Quem ele pensa que é alterando as Escrituras de Deus? Well, he is the Word of God. Ele mesmo é a palavra de Deus. But maybe that's not a satisfying response. Probably not. Mas talvez essa não é uma resposta que satisfaz a gente. This is a legitimate change. Essa é uma mudança legítima. In Hebrew thinking, Em pensamento hebreu, heart coração and mind e mente are so close são tão próximos that they're usually the same word. que eles são praticamente a mesma palavra. I was surprised. Eu fui surpreendido. I learned this when I had my first year of Hebrew in university. Eu aprendi isso quando eu tive o meu primeiro ano de hebreu na universidade, Because I learned the word for heart. porque eu aprendi que a palavra para coração, I'm going to teach you a Hebrew word, okay? eu vou ensiná-los uma palavra em hebraico. You ready? Preparados? Okay? You ready? Preparados? It's very difficult. É muito difícil. Lev. 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 But then I'm reading certain texts and Lev is mind. And I'm thinking, whoa, that's the word heart. E de repente eu estou lendo outros textos e eu vejo que essa palavra Lev é mente e isso refere a coração também. Well, they're synonyms. Eles são sinônimos iguais. Heart and mind Coração e mente are so close in Hebrew thinking, tão próximos no pensamento hebraico there's no need to put it in Deuteronomy 6. It would be redundant. que não haveria necessidade de colocar essa diferença em Deuteronômio, seria redundante. This morning I was reading Deuteronomy.
Esta manhã eu estava lendo Deuteronômio, where the king of Israel is given very specific instruction. onde o rei de Israel recebe instruções bem específicas. He is told, Então, ele é pedido a ele, and it's chapter 17, e é no capítulo 17, to read God's law daily para ler a lei de Deus diariamente, so that his heart para que o seu coração does not go the wrong direction. não se desvie. Heart, mind, Coração e mente closely connected. são conectados muito intimamente. Okay, do you understand so far? Vocês entendem até agora isso? We have our text, Nós temos o nosso texto. and what is the text? E qual é o texto? It's Mark 12, verse 30. É Marcos 12, versículo 30. And this text is a reference to the Old Testament. E esse texto é uma referência ao Antigo Testamento. But there's a special emphasis, and in fact, Jesus adds a word. E há uma ênfase especial e de fato Jesus acrescenta uma palavra. Now, to understand the text truly, Agora, para entender esse texto verdadeiramente, because it's never as simple as you think, porque não é tão simples quanto você pensa, we must step back, nós temos que nos afastar come back and look at the context. e olhar a todo o contexto. Every text is in a context. Todo texto está inserido num contexto. And what is the context? What is chapter 12? E qual é o contexto? Qual é o capítulo 12? Well, it begins with a parábola dos lavradores. Bem, esse capítulo começa com a palavra dos lavradores. And who is that parable speaking about? E de quem esta parábola está falando? Well, he's speaking about the religious establishment Bem, está falando do estabelecimento religioso who reject the truth. que rejeitou a verdade. They say, yes, we believe the name of God is important. Eles disseram, sim, nós acreditamos que o nome de Deus é importante. And we understand his word. E nós entendemos a sua palavra. But they didn't. Mas eles não conheciam. And they would kill Jesus before they would ever change. E eles matariam Jesus antes de mudarem o coração. Do you see that? That's the beginning of chapter 12. Você vê, é o começo do capítulo 12. And just allow your eye, look through the chapter and you see lots of disagreement. You see more and more tension. E se você permitir dar uma olhada, você perceberá muitas discórdias, uma tensão grande. Look in verse 24, please. Olha no versículo 24, por favor. Now he's speaking to the Sadducees, Agora ele está falando aos saduceus, respected leaders. líderes respeitados. Come on, friends. In Brazil, think these are like priests, these are bishops. Bem, amigos, vejamos que esses são líderes, como no Brasil são bispos, líderes importantes. And what does Jesus say? O que Jesus está dizendo? Vocês estão enganados? Wow! Pois não conhecem as Escrituras. Those are hard words. Essas palavras eram muito fortes. Versículo 26. Vocês não lerão no livro de Moisés? Uau! Versículo 27. Vocês estão muito enganados. Jesus is creating even more tension. Do you see? Vocês percebem que Jesus está criando ainda mais tensão. There's a challenge to these leaders. Ele está desafiando esses líderes. Now, honestly, I think the challenge is for all of us, not just the high leaders. Bem, sendo bem sincero, eu acho que esse desafio é para todos nós, não só para os líderes importantes. You might be a 14-year-old boy. Talvez você seja uma criança de 14 anos. I'm not a leader. Eu não sou um líder. You might be a 30-year-old woman. Talvez você seja uma garota de 14 Maybe anos. you don't teach classes. Talvez você não ensine classes. And so you say, this does not apply to me. E você pode dizer, isso não dá para aplicar a minha Oh, vida. yes it does. Ah, sim, dá sim. If we don't know the scriptures, Se não conhecermos as Escrituras, it will be very difficult to know God. será muito difícil conhecer a Deus.
But it's an especially big challenge mas é um desafio especial for those who have greater influence. So it applies to everybody in this room. para aqueles que têm maior influência, mas é aplicado a todos nessa sala. After chapter 12, Depois do capítulo 12, do you know what happens? você sabe o que aconteceu? We have chapter 13. Nós temos capítulo 13. And here, Jesus predicts E aqui Jesus prediz that the complete religious system que o sistema religioso completo will be catastrophically destroyed será destruído catastroficamente by the Roman army. pelo exército romano. The temple O templo will be destroyed. será destruído. This will be the end Esse será o fim of formal Old Testament Judaism. do judaísmo formal do Antigo Testamento. So you've got to look at context. Você tem que olhar o contexto. If you just look at verse 30, Se você só olhar o versículo 30, oh yes, very nice, very deep. Yes. muito profundo. No, back up. Look at the context. Não, olha o contexto. The context is usually the chapter, O contexto normalmente é o capítulo, maybe even more. talvez um pouco mais. That's how we understand the feel of the text, the feel. Como nós sentimos o texto. Jesus himself demonstrates a balanced love of God. O próprio Jesus demonstrou um amor equilibrado por Deus. So why did he not say simply, love God with all your heart? Por que ele não disse simplesmente ame a Deus com todo o seu coração? Or just love God with all of your strength? Ou ame a Deus de todas as suas forças? Because unless we balance these four areas, we end up with problems. Porque se nós não equilibrarmos todas essas áreas, nós teremos problemas. Some people naturally are more emotional, expressive. Algumas pessoas são naturalmente mais expressivas, emocionais. And that is a good thing. Isso é algo bom. Unless that's the only thing. Mas a não ser que isso seja a única coisa. If we love God, but it's only feelings, Mas se nós amarmos a Deus e apenas emoção, we can end up being sentimental nós podemos ficar sentimentais or with a zeal ou com like those in cults, zelo como aqueles em sects. como que a gente chama isso? O que a gente chama? Los sectos de las herejías, Sim, los zombies, é como uma comunidade muito radical. Or- Seita, obrigado, seita. well, not sectos, sorry, secta. 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 As the sea goes away. Like in the end of the book of Revelation, no more sea. Okay, good. Or if it's all emotion, then religion becomes a drug. Ou se é só religião, é só emoção, a religião se torna uma droga. But with no heart, Mas sem coração, faith is dry. a fé se seca. We're just going through the motions. Nós somos influenciados pelas emoções. Think about the will, think about the strength. Pensa na força. If our religion is all strength, it's all willpower, Se a religião é só força, we can construct a prison of rules, religious rules. nós construiremos uma prisão de regras religiosas. We imprison ourselves and then we want to imprison others. Nós aprisionamos a nós mesmos e queremos aprisionar os outros. Yet, of course, we need to love God with power, with strength. Mas é claro que nós temos que amar a Deus com as nossas forças. Or we will be lazy. Ou nós ficaremos preguiçosos. We will begin things but never finish. Nós vamos começar a realizar as coisas e nunca terminá-las. We love God with all of our brain. Nós amamos a Deus com todo o nosso cérebro. But if it's only intellectual, Mas se é apenas intelectual, we may create a culture of elitism. nós podemos criar uma cultura de elite. Oh, I have studied the deep insights. She hasn't. I'm better than her. Eu estudei as escrituras profundamente, ela não estudou. That brother, he cannot challenge me. Aquele irmão ali não pode me desafiar. He hasn't studied Hebrew. Ele não estudou hebreu. He did not know about the word lev. Ele não conhece a palavra lei. So he cannot be involved in my life. Ele não pode se envolver com a minha vida.
You meet some people like this? Você já encontrou alguém assim? They use their little knowledge as a defensive barrier. Eles usam o pequeno conhecimento deles como uma barreira defensiva. No, this must be balanced, all things. Mas tudo precisa ser equilibrado. But with no intellect, Mas sem intelecto, with no mental effort, sem esforço mental, faith becomes boring. a fé se torna chata. When people ask us a question Quando as pessoas nos perguntam algo and we have not thought about, e não pensamos sobre aquele assunto, then we give simple answers. então damos respostas simples, Too simple. simples demais. And that, I think, pushes away seekers, because the seekers know that doesn't seem right. E eu acredito que isso afasta os seguidores, porque eles sabem que isso não está certo. And if we don't use our mind, E se não usarmos a nossa mente, we become vulnerable to false teachings. nós nos tornamos vulneráveis a ensinos falsos. We need to use our head. Nós precisamos usar a nossa cabeça. Some churches teach Algumas igrejas ensinam your brain is your enemy. que o seu cérebro é o seu inimigo. You must stop thinking if you want to know God. Você deve parar de pensar se você quer conhecer a Deus. Some churches say Algumas igrejas dizem, when you walk in the door, quando você entrar pela porta, take out your brain. deixe o seu cérebro do lado de Put fora. it in a box by the door. Coloque isso ali numa caixa. You can get it later. Você pode pegá-lo de volta mais In tarde. here, it's just the Holy Spirit. You don't need your brain. Porque aqui é apenas o Espírito Santo. Você não precisa do seu cérebro. I am not joking. Eu não estou brincando. This is said publicly. It's written in books. Diz que isso está escrito publicamente em livros. You don't use your brain, you are vulnerable. Se você não usar o seu cérebro, você está vulnerável To these people who say they have a hotline to Jesus. a essas pessoas que dizem que tem uma vida quente para Deus. I talked to Jesus this morning, Eu falei com Jesus esta manhã. and he has a word for you. Ele tem uma palavra para você. Jesus. Jesus. They always like to add one syllable. Eles gostam de acrescentar uma Jesus. sílaba. Jesus. He told me to tell you Ele disse-me para falar para você, to put your hand in your pocket para colocar a sua mão no seu bolso and go deep e vai lá no fundo and take out your e money, tire o seu dinheiro, because I have to pay for my private jet, porque eu preciso pagar o meu avião particular, because I need more fuel for my private yacht so porque I eu can preciso sail de around the mais world. gasolina para o meu iate particular. Or we become vulnerable Nós nos tornamos vulneráveis to the New Age teaching. ao ensinamento da nova era. Your problem is not sin, Seu problema não é o pecado, it's ignorance. é ignorância. It's a primitive thought, É um pensamento primitivo. sexual purity. Pureza sexual. Drugs are okay. Sorry? Drogas? Drugs are okay. Drogas estão tudo bem. The important thing is to have enlightenment. A coisa importante é ter iluminação. In New Age, the goal Na nova era, is o not ouro- repentance. o ouro não é se arrepender, It's to meditate and become one with the universe. é meditar e se tornar um com o universo. I am distressed Eu estou estressado because I meet so many Christians. porque eu preciso de tantos cristãos. Christians even in my own church family. Cristãos na minha família mesmo cristã. They read books like The Secret, Leem livros como O Segredo, or they like Paulo Coelho, ou eles gostam de Paulo you know, Coelho, The Alchemist. O Alquimista, All kinds of books that are interesting. Paulo Coelho. Todos os tipos de livros são interessantes. Or Da Vinci Code. Ou o Código da Vinci. But they teach a world where there's no holiness, Mas eles ensinam um mundo onde não há santidade, no repentance. não há arrependimento. Life will be good for you if you have a special elite knowledge. A vida seria interessante para você se você tivesse um pensamento elitista. I did a podcast a few months ago in Mexico City. Eu gravei uma aula alguns
alguns meses atrás no México. Maybe you want to hear it. It's in Spanish though. Talvez você queira ouvir, mas está em espanhol. Or we become vulnerable, not using the brain, we become vulnerable to the theology of prosperity. E se nós não usarmos o nosso cérebro, nós nos tornamos vulneráveis à teologia da prosperidade. God's principal purpose is to bless you. O princípio fundamental de Deus é abençoá-lo. God wants to be your sugar daddy. Deus quer ser o seu papaizão. Is that a Portuguese idiom? Sugar No, daddy. no. But you have the idea. God wants to bless you. Deus quer te abençoar. He wants you to have a better life, Ele quer que você tenha uma vida boa, melhor, promotion at work. promoções no trabalho. He wants you to be fulfilled romantically. Ele quer que você se sinta romântico. He would never hurt you. You are his special children. Ele nunca vai feri-lo. Você é uma criança especial. His will is not that anyone be ill, infirm. O desejo dele é que ninguém fique adoentado. If you're sick, you just need to pray more. Se você está doente, você apenas precisa orar mais. God will give you lots of money if you trust Him. Deus te dará muito dinheiro se você confiar nele. You can be rich like me. Você pode ser rico como eu. This is a theology of blessing. Isso é uma teologia de bênçãos. They like books like the Prayer of Jabez. Eles gostam de livros como a oração de Java. God's purpose is to free me from pain and give me an easy life. O propósito de Deus é me livrar da dor e me dar uma vida tranquila. And this, I'm very sad to say, E eu estou triste em dizer, is the dominant teaching of the Holy Spirit movement. esse é um ensino dominante do movimento do Espírito Santo. It's not about sin and holiness and purity. It's about this life. It's about materialism. Não é sobre pureza, santidade, mas é sobre materialismo nessa vida. I also appreciated Fernando. Eu também gostei muito do It Fernando, was you talked about Black Friday. porque você falou na sexta passada. So, this is interesting because last week, Porque na semana passada, 7 days ago, 7 dias atrás, I preached in Atlanta about being careful during the holiday season. eu preguei em Atlanta para sermos cuidadosos com o período de férias. If you listened to my sermon, Se você ouvir o meu sermão, I tell people resist Black Friday. eu falo para as pessoas enfrentarem Black Friday. I was surprised. I was in the airport in Bogota. E eu me surpreendi porque eu estava no aeroporto em Bogotá. All of these signs. Todos essas informações nos sinais. Black Friday special. Black Friday. Shop here. Special deal. Black Friday. Oferta aqui, Black Friday aqui, oferta ali. And it's in English. E está em inglês, It's not in Spanish. não está em espanhol. It used the English phrase. Eles estão usando palavras em inglês. Then I learned it's the same in Europe. E eu vi que é a mesma coisa na Europa. And then I saw in the news E eu vi nas notícias on Black Friday. sobre a Black Friday. I saw why it's black. What? Por que é negro, preto? Because people who could not get the products they wanted, Porque as pessoas que não comprassem os produtos, they were eles- fighting each other. eles estavam brigando com o That's outro. my television. É It's minha my televisão. television. This is evil. Isso é demoníaco. Matthew 6, God Mateus 6, would like us to have the basics, gostaria que nós tivéssemos a base, a minimal level, nível mínimo. food, drink, and clothing, Roupa, bebida, comida, not a Mercedes-Benz. não Mercedes. What I mean is, it's not included. O que eu quero dizer é que não está incluído. But many Christians Mas muitos cristãos have such a weak knowledge of God's Word. têm um conhecimento tão fraco da palavra de Deus. They are not accustomed to thinking biblically about social issues. Eles não estão acostumados a pensar biblicamente sobre questões sociais. They see Black Friday, Black Friday, Eles veem Black Friday, Black Friday. instead of being suspicious about the evil one. Ao invés de ficarem suspeitos com o maligno, They think, oh, good, I could save some money.
Eles pensam, ai que ótimo, eu posso guardar um pouco de dinheiro. And when we do that, Quando fazemos isso, we are affirming nós estamos afirmando the worldly value os valores humanos, that things are more important than people, que as coisas são mais importantes que as pessoas, that we should view life as the abundance of our possessions. que nós temos que ver a vida como a abundância das nossas posses. And that's Luke chapter 12. Isso é Lucas capítulo 12. Don't do it. Não faça isso. You are worth more than what you own. Você vale muito mais do que você tem. Oh boy, Black Friday. Oh, Black Friday. You see, if we love God with all of our heart, mind, soul, and strength, Vocês estão entendendo? Se nós amarmos a Deus com todo o nosso coração e forças, we will be protected. nós estaremos protegidos. Not protected from hardship and protected from sickness, Não protegido de aflições e de doenças, but protected from evil things. mas protegido de coisas malignas. Jesus showed us how to live this way. Jesus nos mostrou como viver dessa maneira. He loved God with everything he had. Ele amou a Deus com tudo que ele tinha. Look at Jesus in the Gospels. He loves God with his mind. Olha Jesus nos evangelhos amando a Deus com toda a sua mente. He has great wisdom. Ele tem grande sabedoria. He always understands the scripture. Ele sempre entende as escrituras. When the critics try to trap him, Quando os críticos tentam pegá-lo, he knows what they're really doing, and he knows which scriptures address the situation. ele sabe exatamente o que eles estão fazendo e conhece as escrituras para lidar com eles. Jesus is the perfect human being. Jesus é um ser humano perfeito. We think of Jesus, Nós pensamos Jesus especially in Latin America, como morador da América do Sul. Latin America. It's a little different. Latino-americano. We think of Jesus on the cross, the crucifix, Nós pensamos como Jesus pregado, just because in some parts of Latin America are very Western, but most of Latin America, you think of Jesus on the cross, and he's no challenge to us as long as he's on the cross. e a gente pensa como Jesus na cruz, e ele não é mais desafiante para a gente, porque ele está na cruz. We think of him suffering, Nós pensamos nele or sofrendo, we think of his compassion, pensamos na sua compaixão, or in these times, Natal, the ou Christmas nesse time, período de Natal, he's a little baby. ele é um pequeno bebê. Jesus will not hurt you. Jesus não machucará você. And so there's this distance between the Jesus of the Bible, who wants your heart, Então existe essa distância entre o Jesus da Bíblia que quer o seu coração and this Jesus who's very distant. e esse Jesus que está tão distante. Jesus was amazingly intelligent, Jesus foi incrivelmente inteligente, but we don't think that. mas a gente não pensa nisso. We think compassion, Nós pensamos na compaixão, suffering, em sofrimento, but he's intelligent. mas ele é muito inteligente. He shows us how to love God with our mind. Ele nos mostra como amar a Deus com a nossa mente. So what should we do? Então o que devemos fazer? Are you loving God with your mind? Você está amando a Deus com toda a sua mente? I am seriously asking you, Eu te pergunto seriamente, are you thinking você está pensando or just following religious tradition? ou apenas seguindo tradições religiosas? Douglas, I'm in the Church of Christ. Douglas, eu encontrei a Igreja de Cristo. I don't follow tradition. Eu sigo a Igreja de Cristo, não tradições. We don't even have tradition. Nós não temos tradições. Well, firstly, you do have tradition. Bem, primeiramente, vocês têm tradições, sim. Yes, you do. Sim, tem. And secondly, in my experience, E segundo, na minha experiência, now I'm speaking to my church family, agora estou falando para minha família, que é a igreja, many of us just follow tradition. muitos de nós apenas seguimos tradições. We're not thinking about the Bible. Nós não estamos pensando nas Escrituras, na Bíblia. Christians should never be bored. Cristãos nunca devem viver uma vida entediados. Aburrido, yeah. I know that before I was a Christian, sometimes I was bored. Eu sei que antes de eu me tornar um cristão, I was very busy as a non-Christian, but I was bored. eu estava muito ocupado como não cristão e estava entediado. I like to read. Eu
gostava de ler, I like sports. eu gosto de ler, eu gosto de esportes, I like vandalism. eu gosto de vandalismo. Not evangelism, but vandalism. Vandalismo, não é evangelismo, é vandalismo. I mean, this book before I was a Christian, Porque antes de ser cristão, I would pick up the telephone, eu ligaria, pegaria o telefone ask my friends in school, e perguntaria aos meus amigos na escola: what you doing? o que você está fazendo? Nothing. Nada. What are you doing, Douglas? O que você está fazendo, Douglas? Nothing. Nada. Hey, Ei, you want to go throw rocks at cars? ei, você quer jogar pedras nos carros? That's what I would do when I was bored. Isso era o que eu fazia quando eu estava entediado. I had a chemistry lab in my basement. Eu tinha um laboratório de química no fundo da minha casa I learned how to make explosives. e eu aprendi a fazer explosivos. I was still bored. Eu ainda estava entediado. Yeah, you're glad I chose Christianity, right? Você está feliz que eu escolhi o cristianismo, não é? Look, I can say honestly, I say this. Eu digo isso sinceramente. Since I was baptized Desde quando eu fui batizado, at the age of 18, com a idade de 18 anos, I am not bored. eu não estou mais I entediado. am stimulated by God's word. Eu me sinto estimulado pela palavra de Deus. My wife can correct me, perhaps. Talvez a minha esposa possa corrigir-me. I don't think I've been bored any day since I was baptized. Eu acho que desde quando eu fui batizado, eu não tenho me sentido entediado nenhum dia. Every day is interesting. Todo dia é interessante. There's so much to learn. Tanto aprender. What God shows us in His world, O que Deus nos mostra é o seu mundo. what He shows us in His O Word. que Ele nos mostra na sua palavra. Christians shouldn't be bored. Cristãos devem viver uma vida Are you entediados. Você está cansado e entediado? Maybe you're not thinking, Talvez você não esteja or pensando. you're not helping other people to think. Ou talvez você não esteja ajudando outras pessoas a pensarem. I'm studying with a young man. Eu estou estudando a Bíblia com um jovem. He's 68 years old. Ele tem 68 anos de idade. He's very intelligent. Ele é muito inteligente. But I say to him, what are you doing with your knowledge? Mas eu digo, o que você está fazendo com o seu conhecimento? He used to be a Christian. Ele costumava ser um cristão. He walked away Ele se afastou 40 years ago. 40 anos atrás. And now he doesn't believe. E agora ele não crê mais. But he knows. Mas ele sabe. I say to him, Eu digo para ele, my friend, what is your plan? You need to make a channel between what you know and other people. What is your plan? meu amigo, qual é o seu plano? Você precisa construir um canal, uma ligação entre o que você conhece com Deus. I think the San Pablo Church is full of mature Christians who've heard thousands of lessons, Eu acho que a igreja de São Paulo está cheia de pessoas maduras que já ouviram milhares de ensinos, lições, aulas. but if it is not your custom Mas se não é o seu costume to create a channel between what you know and those who need to know, de criar uma ponte entre o que você conhece e aqueles que precisam conhecer, then you too can easily be bored. você também pode ficar facilmente entediado. And that's bad. Isso é terrível. That's not God's plan. Não é o plano de Deus. That's the plan of the evil one. Isso é o plano do maligno. See, the evil one knows that if God captures our mind, O maligno sabe que se Deus capturar as nossas mentes, then the evil one is very limited in what he can do with us. então o maligno está totalmente limitado no que ele pode fazer conosco. The evil one wants to influence your mind. O maligno quer influenciar a sua mente. That's like 2 Corinthians 11. Isso que está escrito em 2 Coríntios 11. The evil one is angry, O maligno está irado. and he'll do anything he can to prevent you from being stimulated by the Word of God. E ele fará tudo o que ele puder para fazer com que você não seja estimulado pela palavra de Deus. He'll give you false religion. Ele te dará religião falsas. He'll give you substitute faith. Ele te dará uma fé que substitui a He'll verdadeira. give you New Age movement. Ele te dará movimentos da nova era. He'll give you signs and wonders movement. Ele te dará milagres e maravilhas nos movimentos. Anything as long as you don't really look at the text and the context and ask the questions. Qualquer coisa para que você não veja nos textos o contexto e o que é o assunto ali. I give you one last example, and then
we will return to our text and I will end. Antes da gente retornar ao nosso texto, eu vou dar mais um exemplo para vocês. I told you that all over the world, amazing things are happening. Eu disse que em todo o mundo coisas incríveis estão acontecendo. And I go to most of the countries of the world. Eu vou a muitos países ao redor do mundo. This year I was in several places in the Middle East. Esse ano eu estive em muitos lugares no Oriente Médio. Every year I go to the Middle East. Todo ano eu vou para lá. I have not gone to the ISIS territory yet. Eu ainda não fui para o território ISIS. Islamic State of Iraq and Syria. Um território que é predominado pelos Bandera muçulmanos. negra, yeah. But almost everywhere. Mas quase eu vou lá. And I'm so encouraged, all these underground churches beginning, your brothers and sisters beginning underground churches in Muslim territory. Mas eu estou tão animado que todos os nossos irmãos e irmãs de lá estão fazendo igrejas no subsolo, nesses lugares muçulmanos. And how many Muslims are being baptized? E você precisa ver o número de muçulmanos que estão sendo batizados. They have never heard that God is love. Eles nunca ouviram falar sobre que Deus é amor. They do not believe that God is our Father. Eles lá não acreditam que Deus é o nosso Pai. And they are amazed by the teaching of Jesus. E eles estão maravilhados com o ensino de Jesus. Many have been baptized even in the territory of Al-Qaeda. Muitos foram batizados até mesmo no território da Al-Qaeda. The evil one is very upset. O maligno está totalmente irado. One of the brothers, Dos irmãos, a young Christian, cristão novo, was being so careful estava tomando tanto cuidado, because if his family knows he's baptized, porque se a sua família souber que ele é batizado, he will be executed. ele será executado. I mean, that's the normal thing. You're decapitated. É isso que acontece, você é decapitado. Look, I'm not trying to spread fear, Bem, eu não estou tentando espalhar medo aqui, but this is reality. mas isso é realidade. But let's not be Islamophobes. Mas não vamos ficar com medo do islamismo. In a previous generation, Numa geração anterior, many Christians were anti-Semitic. muitos cristãos eram contra o judaísmo. You said Judaism, right? Anti-Semitic? Anti-Semitic, yes. Against the Jews. Contra os judeus. Today, Hoje, we have the new anti-Semitism. nós temos novo antissemitismo, que é uma ira contra os judeus. It's the hate speech towards Muslims. É uma fala irada contra os muçulmanos. And if you're a Christian, you should have nothing to do with such speech. Se você é cristão, você não tem que se envolver com tal discurso. Okay, I said that. Bem, eu disse isso. Still, there is some very bad stuff. E tem muita coisa ruim ainda acontecendo. This brother is baptized. Esse irmão é batizado. His wife notices he has a Bible. A sua esposa percebeu que ele tem uma Bíblia. They are not studying the Bible yet. It's too early. They're not studying the Bible Eles não together. estão estudando a Bíblia ainda. É um outro exemplo. But still, she gets his Bible. Mas ela ainda pega a Bíblia dele. She's reading it privately. Ela está lendo em particular. But her father discovered her. Mas o pai dela descobriu isso. And her brother. E o irmão também. They took her. Eles a pegaram. They beat her almost to death. Espancaram ela até quase ela morrer. And then they poured gasoline over her. E eles colocaram gasolina no corpo dela. And they burned her to death. E eles a queimaram até que ela morresse. I've seen the photographs. Eu vi as fotos. She was not a Christian. Ela não era uma cristã. But the evil one knows Mas o maligno sabe that God's word is powerful. que a palavra de Deus é poderosa. And when we really understand God's word, the evil one loses his grasp of us. We fall from his hands. E quando nós realmente entendemos a palavra de Deus, o maligno perde o domínio que ele tem sobre nossas vidas. What excuse do you and I have for not loving God with all our mind? Qual é a desculpa que você e eu temos de não amar a Deus de toda a nossa mente? Yes, there are consequences, but usually it's easy. Sim, tem consequências, mas In normalmente Brazil, é fácil. Em
Brasil, Come on, in Canada, no Canadá, we need to love God with all of our mind, just as Jesus Christ did. nós precisamos amar a Deus com toda a nossa mente, assim como Jesus. And why? E por quê? This part is really simple. Essa parte é realmente simples. We should love God with all of our mind, Nós devemos amar a Deus com toda a nossa mente, pois exaltaste acima de todas as coisas a teu nome e a tua palavra. That's why. é por isso.